Oiê, eu sou a Lara Augusta e nesse canal eu mostro minha rotina na confeitaria. Essa sou eu fazendo uma redução de maracujá para poder fazer os brigadeiros, as massas de brigadeiros e os recheios também de maracujá para os brownies recheados e os ovos de Páscoa. Decidi gravar esse vídeo de última hora, então por isso que eu não mostrei o início, né, de eu estar preparando a redução. Mas vamos lá. Esse daqui já estava quase chegando no ponto, então eu já ia tirar, reservar para poder colocar num pote, né, para poder esfriar completamente, para depois eu adicionar as massas. A quantidade de maracujá que eu fiz deu essa redução, que dá exatamente para 10 massas. Então, eu vou usar 4 massas, que vai ser de maracujá para brigadeiro, e as outras 6 vão ser recheios. E limpa, 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 como sempre. Vamos começar a preparar, porque hoje é um dia muito cheio, tem muita coisa para fazer. Eu já me planejei antes tudo que eu preciso fazer e na ordem que eu preciso fazer, para não precisar lavar a panela, tá, gente? E lavar a panela perde tempo. E se você seguir uma ordem correta, não fica com gosto, não altera nada, entendeu? Então, a gente vai começar aí com um recheio de ninho. Esse recheio eu uso para os brownies recheados e agora eu vou usar para os ovos. A gente já vai começar a trabalhar com ovinhos à pronta entrega, no delivery, enfim. Então, eu já estou fazendo recheio para congelar. Na verdade, eu já tenho uns recheios congelados que eu fiz, mas eu não cheguei a gravar, que eu precisava urgente, né, para começar as vendas, e aí eu vou completar, tá bom? Olha só essa massa, que linda. Essa daí já está começando, né, acabei de colocar. Essa daí, ó, ela já no processo. E essa, ela pronta. Ponto de recheio, tá bom? E lá vou eu tirar, eu tiro tudo, coloco dentro de um pote. Ó, eu faço diferente, eu pego um pano, ó, pra erguer a panela, que é mais fácil. Porque tirar de espátula a espátula, a massa de brigadeiro dá certo, apesar de eu não gostar. Mas o recheio não, o recheio demora demais e quase não vem nada para colocar dentro do pote. Na verdade, eu já estou estudando em comprar aquele suporte, sabe? Que tem. Enfim, eu estou estudando aqui para ver o que eu posso fazer para melhorar. Eu percebo que eu perco muito tempo na questão das retiradas das massas. Aqui na minha produção, tudo que eu posso automatizar ou tudo que eu posso comprar para aproveitar melhor o meu tempo, que nosso tempo como confeiteiro é muito valioso, tá, gente? Então, tudo que a gente puder comprar para ajudar na produção é muito importante. Eu compro. Então, eu estou dando uma pesquisada, vou esperar passar a Páscoa para eu fazer esse investimento. Então, eu coloquei lá na panela uma massa de ninho de brigadeiro. Enquanto ela tá batendo, eu tô preparando outra massa já para deixar no jeito. Essa outra massa é um recheio, na verdade. É um recheio, ó, esse daí é o brigadeiro de ninho. Já está no ponto e eu já vou tirar. E eu estava preparando, ó, que tá aqui dentro dessa bacia rosa, é um recheio de coco, o famoso beijinho. Esse recheio é só para os ovos, né? Porque eu não faço brownie de coco, nem de beijinho. Eu já fiz uma vez, mas a saída não foi tão boa. Então eu vou fazer ovos. Vai ser recheio dos ovos de beijinho e de prestígio, tá? Então eu estou colocando aí, já coloquei na panela. Enquanto isso, a gente faz o quê? Organiza as próximas massas. A próxima massa é um recheio também, mas é um recheio branco, que depois que ele esfriar, eu vou adicionar a redução, que vai ser um recheio de maracujá. Como eu vou fazer 6 recheios de maracujá, eu optei em colocar nessa primeira remessa 4 massas, que já é o que eu costumo fazer.
E aí, depois que terminar, ó, nosso recheio de beijinho já está no ponto e eu já vou tirar. E aí, depois que terminar as 4 massas do recheio branco, eu vou colocar 2, porque vai para dar 6, né? Ai, Lari, por que que você não faz 3 e 3? Gente, porque é muito melhor assim, eu já tô acostumada a fazer 4 e 2 é metade, então eu controlo melhor o tempo e consigo organizar melhor o ponto, tá? E esse é o momento que eu já começo a ficar sem espaço na minha bancada, né, gente? Isso porque eu tenho uma bancada até que grande, tá? Mas eu já começo a ficar sem espaço e já começa a me irritar um pouco, né? Porque eu gosto de espaço, eu gosto de trabalhar tranquila, não gosto de ficar limpando, tirando isso, tirando aquilo, mas enfim. E é isso. Ah, agora eu já tô preparando a próxima, que é a de 2 que eu falei pra vocês. Então aí eu já tô preparando, já tô deixando no esquema, né, daquele esqueminha que eu já falo, deixo preparado, que é muito mais fácil. Olha só esse recheio branco, tá, que vai se tornar de maracujá. Já chegou no ponto, então a gente vai tirar agora, colocar um outro. E enquanto isso, gente, enquanto as massas ficam batendo lá, o que que eu fico fazendo? Eu fico organizando o Instagram, organizando PDF, organizando o WhatsApp, respondendo o WhatsApp, vendo o que precisa comprar, anotando pedido e encomenda, que eu sempre tô fechando uma outra. Eu não fico parada, fico vendo ali as embalagens, organizando. Nesse dia de produção, eu não gravei nada enquanto a panela estava batendo lá, fazendo a massa, porque eu estava mexendo no celular, eu estava editando vídeo, foto, organizando o cronograma para poder fazer as postagens de Páscoa. Esse ano eu estou bem atrasada, e ainda mais com o que aconteceu com o freezer, que eu tive que focar em uma semana para vender, eu acabei que não consegui me adiantar tanto nessa parte. E isso dá muita diferença nas vendas, tá? Muita mesmo. Nos outros anos, quando faltava um mês para Páscoa, já estava tudo pronto, tudo organizado. Olha o recheio pronto. Esse daí é com 2 massas, tá? Eu vou tirar e vou juntar com outro recheio, tá? Aí eu dou uma mexidinha para eles se juntarem, para depois eu colocar, só quando esfriar tudo, eu coloco a redução, para não talhar, tá bom? E então, depois que eu misturei, assim, os 2 recheios, eu coloquei uma massa para fazer, que vai ser a massa de maracujá, tá? Então, já coloquei para fazer e enquanto isso, né, fui resolvendo as coisas que precisava. E então, ó, já ficou pronta. Ela tem que passar um pouquinho do ponto, essa massa de maracujá, para quando a gente adicionar, ó, a redução, ela vir pro ponto certo, porque a redução altera um pouco o ponto, tá? Por isso você não pode deixar muito mole. E essa é a nossa massa de maracujá. Vou guardar esse restinho aqui, porque esse vai ser pro recheio. Mas o recheio a gente só pode colocar quando ele estiver bem frio, tá? Bora tirar a massa, tá? De maracujá. Essa massa eu vou porcionar, porque é muito difícil ficar manipulando ela depois. Eu acho que é por conta da redução. Eu ainda não descobri o porquê. Então, eu já porciono conforme as minhas vendas. Geralmente, eu porciono ela em 5, essas 4 massas. E aí fica muito mais fácil para as minhas vendas depois, porque aí eu congelo e desço. Porque maracujá é uma massa cara, não é muito tão vendida assim, ela é bem razoável. Então eu não posso fazer muito para sobrar e acabar perdendo, tá? Ela não tem uma saída tão grande assim quanto os outros brigadeiros, por isso que eu porciono. E agora a gente limpa tudo, organiza tudo, leva, eu já levei louça pro Johnny lavar, tá? E aí eu vou começar a fazer brownies enquanto esfria as massas, que eu ainda tenho que porcionar, hein? Aí eu vou começar a fazer brownie. Então eu começo a preparar todos os ingredientes. Nesse momento do dia, gente, eu comecei, era 1h20, eu acho, da tarde, tá? Foi até num sábado isso.
Sábado não, sexta-feira. Acho que foi sexta. Eu comecei, era 1h20 da tarde. Esse horário aí já era umas 7 horas da noite, tá? Eu já estava cansada. Inclusive, vocês vão ver aí que eu cometi um erro na hora de separar. Eu estava fazendo 4 brownies ao mesmo tempo. E como eu já falei pra vocês, eu sou péssima em números. E por mais que eu faça a conta 500 vezes, às vezes eu erro, tá? E isso acontece principalmente quando eu tô muito cansada. E eu errei, mas eu consegui consertar, tá? Quando eu me liguei. Os brownies eu asso na minha cozinha da casa mesmo, tá? No meu fogão. Então eu preparo eles aí, tampo e levo lá e coloco lá no fogão. É um próximo investimento que eu vou fazer também, vai ser um forno aqui pra minha cozinha. De produção aqui, né? Em breve, né, vou mostrar, mas a gente vai ter uma mini reforma aí. E foi nesse momento que eu percebi que eu coloquei uma quantidade menor de chocolate. Gente, conforme a gente produz muito, nós confeiteiras, só da gente ver a textura, só da gente ver as coisas, a gente já percebe que tem alguma coisa errada. E quando eu joguei o chocolate derretido com a manteiga para fazer o brownie, eu percebi na hora que tava muito ralo e ele não fica tão ralo assim. E quando eu vi que eu tinha colocado 180 gramas a menos 180 gramas a menos de chocolate, né? Porque eu fiz a conta de 540, mas era para ser 720. Eita, foi isso, mas eu consertei, fui lá, coloquei esse chocolate que faltava e continuei a receita. E aí sou eu já porcionando nas formas, tá? Para já começar a levar para. Eu já levei, ó, uma fornada aí que eu já coloquei para assar, aí eu tô porcionando as outras. Pra em seguida ir assando uma outra enquanto eu descanso um pouquinho. Aí eu descanso um pouquinho, eu fico lá, né, na sala e olhando os brownies, né? Alguns é 25 minutos, outros já são 45, porque tem forma aí, ó, essa última, por exemplo. Ela é um brownie mais alto que eu faço para poder fazer os bentôs. Ou os bentôs e os brownies quadradinhos que eu vendo avulso. E a outra é para recheio, ó, que ela é um pouco mais fina, que é uma receita só, que vai ser para fazer os recheados e os ovos brownies, tá? Então eu tampei, enquanto eu espero um outro assando, eu vou fazendo isso. Agora, nesse momento, os brownies já estavam todos assados, eu tinha descansado um pouquinho, eu fico assistindo Peaky Blinders. Eu estou na série Peaky Blinders agora. E aí eu assisto enquanto eu vou mexendo os brownies. E agora já é a noite, eu acho que já deve estar beirando umas 10 horas da noite, tá, gente? Eu começo a porcionar tudo para poder guardar. Eu já comecei aí com recheio de ninho. Nesse momento eu decidi porcionar por 300 gramas cada. Gente, esse saco de confeitar que eu uso, esse daí, ele é fininho, ele é muito barato, tá, gente? Eu uso muito dele. Só que eu sei a limitação dele, como ele é fraco, tá? Então, às vezes ele estoura, tá? Então, eu já percebo quando ele vai estourar, porque ele começa, né, a dar umas linhas, aí eu acabo colocando outro. Mas, pelo fato dele ser mais barato, eu acho que super compensa. Mas eu vou deixar o link aí na descrição, como todos os outros produtos que eu uso. Se caso vocês quiserem, né? Mas eu já deixo avisado que esse saco de confeitar é fraco. Ele só serve para quantidades bem pequenas, assim. E mesmo assim, às vezes ele estoura, tá? E ele pode ir no freezer somente. Eu não posso confirmar se ele pode ir no micro-ondas. Tanto é que esse saquinho eu não uso para micro-ondas, porque eu não consegui achar essa informação, mas no freezer ele pode ir, tá? E aí eu já estava fazendo a massa de beijinho, tá? Acho que eu já finalizei. E aí eu vou começar a fechar. Eu fecho os saquinhos com filme PVC. Eu corto uns pedaços, estico como se fosse uma cordinha e amarro. Muito mais fácil, tá?
E tudo que vai pro freezer, eu etiqueto. Isso é muito importante, na verdade, precisa etiquetar. Por quê? Para saber o dia que você fez a validade. Por exemplo, massa de ninho e massa de maracujá dá para identificar pela cor, mas e a de beijinho? Então, a gente sempre precisa identificar para a gente ter um controle de validade, tá? Agora sou eu fazendo aí o recheio de maracujá. Ele já estava super frio e a redução também. Para dar certo, os dois tem que estar muito frio. Ele é diferente da massa de brigadeiro, que eu coloco e a massa tá quente. Mas o recheio não, o recheio precisa estar os dois frios. Por quê, gente? Exatamente ao certo? Eu não sei, mas eu acredito que seja pela mudança de ponto, tá? Então eu acho que se colocar para o recheio com a redução, como muda o ponto, eu acredito que vai talhar mais fácil. Agora, como a massa de brigadeiro, eu já deixei ela passar do ponto, então quando ela perde um pouco de ponto, ela volta pro ponto normal. Vocês me entenderam? Acho que sim. Enfim, aí você mexe, mexe, mexe muito bem a massa o recheio, né, de maracujá para misturar tudo. E aí eu já comecei a porcionar. Tudo que eu porcionei hoje foi de 300 gramas, porque vai ficar mais fácil, tá? Porque cada ovinho vai em torno de 30 gramas, que eu faço aqueles mini ovos, sabe? Então eu consigo fazer 10 ovinhos desse recheio, mais fácil. Por isso que eu porcionei assim. Mas cada momento, né? Cada momento que a gente tá. Se fosse brownie, já seria de 200 ou 400. Porque é de 40 gramas que eu faço um brownie. Então eu deixo 5 ou 10 unidades. Vocês conseguiram me entender? Eu pergunto isso, gente, porque às vezes eu penso mais rápido que eu falo, tá? E às vezes eu falo muito rápido. E enfim, mas vamos lá. E agora, eu já comecei, essa foi a último recheio, né? Eu já estava fechando, etiquetando para poder guardar. Eu acho que já eram 11 horas da noite. Logicamente que se eu fizesse só as massas, eu ia terminar mais cedo. Só que se pausa para comer, pausa para fazer alguma coisa, pausa para, enfim, para ir organizando outras coisas. Essas foram todas as recheios, tá? Massas de recheios que eu fiz. Tudo etiquetadinho, bonitinho. Aí eu já organizei no congelador e fechei a porta, viu, gente? Eu confiro essa porta agora mais vezes do que antes. E aí eu trouxe os brownies que estavam lá na outra cozinha para cá. E aí eu já finalizei e esse foi o primeiro dia de produção. E hoje já é um novo dia, é o segundo dia, né? O outro dia já acordei cedo e já bora começar. A gente vai começar a porcionar todos esses brownies aí para congelar também. Eu vou porcionar os bentôs, que eu tenho muitas encomendas de bentôs para semana que vem. E eu sempre deixo também para ter a pronta entrega, porque eu percebi que a gente vendeu muito bem eles e as pessoas estão gostando e pedindo muito. E então, comecei a porcionar, dá exatamente uma forma dessa, 10 bentôs, tá? 10 disquinhos, na verdade dá 20, né? Mas é que cada bentô vai 2. Mas então dá 10 discos para eu conseguir fazer 10 bentôs. Então eu já deixo congelado e vou descendo conforme as vendas, os pedidos, as encomendas. Eu separei esses restinhos que dá para fazer ovos depois, tá? Ou um copo brownie, alguma coisa do tipo. E aí eu etiqueto, obviamente, para eu saber depois quando eu precisar descer. E aí eu tô pegando durex, colando bonitinho. Ah, esse saco que eu usei aí é aquele saquinho, sabe? Que a gente vai no supermercado comprar fruta. Então, eu compro um exclusivo aqui pra eu fazer essas coisas. É esse que eu coloquei, ó. Tá vendo? Eu só abri ele, cortei com a tesoura e abri. Pra ficar mais fácil pros brownies não grudar um no outro. Pra eu conseguir descer individualmente. E agora, gente, olha só. Eu vou começar a fazer os ovos.
essa forma aí, ela é mais baixa um pouquinho. Não a forma, o brownie que eu fiz é um pouquinho mais baixo pra eu fazer ovo brownie. Bom, dá 16 ovo brownie. Essa quantidade aí é um ovo de 100, aquele de uma casca, né, para 100 gramas. Bom, esse brownie aí deu ruim metade, tá? Ele não assou de um lado, ele só assou metade, que foi essas metadinhas aí que eu peguei. O resto eu percebi que ainda estava muito, muito, muito cru, então eu joguei fora, tá? Aí, ó, percebi que tava, só peguei as que estavam boas. Porque o que que aconteceu? Eu acho que o forno de casa tá dando problema. Eu acho que ele tá assando muito mais de um lado do que do outro. E eu não me atentei a isso ontem. Então eu perdi metade aí, joguei fora. Mas salvou alguns ovinhos. E tudo bem, tá? Aí você etiqueta e congela, coloca na geladeira. Aí você limpa, 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 limpa. E começa a guardar a louça, porque essa louça foi que o Johnny lavou ontem, eu coloquei aí. E aí eu já estou organizando pra poder começar a fazer massa. Hoje temos produção de massa também, bastante. E vamos começar, né? Vamos conseguir também fechar mais um dia aí. E aí eu vou conseguir dar uma boa adiantada no meu estoque congelado. Agora bora pra parte limpa, 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 né? Organizando tudo, já separando aí. A gente vai fazer a primeira massa de moranguinho, que é a famosa massa de Nesquik, né? O bicho de pé aí, vamos dizer. E já estou preparando. Era para ter colocado esse pote. Ah, esse é o único que eu peneiro, tá? Porque olha só o tanto de bolinhas duras que sai do Nesquik. E aí fica. Depois fica com uns gruminhos, né, no brigadeiro. Então eu peneiro. Então vocês viram, era para ter colocado na panela, coloquei na bacia. A bacia eu vou preparar um recheio de chocolate, que vai ser a próxima que eu vou fazer. E tudo bem colocar por cima, desde que você tira completamente todo o excesso da espátula e da panela, tá? E também porque moranguinho não é um gosto muito forte, ele não predomina tanto. Logicamente que se fosse uma paçoca, vamos supor, um brigadeiro de paçoca, de churros, aí não tem como, tá, gente? Aí a gente tem que tirar. Agora, beijinho, moranguinho, a gente pode pôr uma massa de chocolate por cima. Agora, de maracujá também não dá, tá? Então, eu só estou falando que algumas massas dá, não sente gosto, não tem alteração nenhuma, mas outras já realmente não dá, bom? E aí, eu já estou preparando o recheio de chocolate, que falta ele, e o doce de leite para completar minha coleção de recheios no freezer. Só que o doce de leite não vai ter como fazer, vou ter que deixar para outra semana para poder fazer uma outra produção. Mas eu já estou com uma grande quantidade desses outros recheios, então isso já dá uma ajudada. E hoje, apesar da produção ser bem menor do que a produção do dia anterior ou de qualquer outro dia, né, que eu já faço, eu estava cansada. Então, quando a gente está cansada, ainda mais que a gente veio de uma semana extremamente cansativa, ó, a nossa massa de moranguinho. E eu vendo aqui, ó, se o ponto já tinha pego ou não. Porque ela me engana muito, 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 gente, como ela me engana. Mas deu o ponto, então eu vou tirar, tá? Essa eu vou porcionar depois, então eu coloco tudo junto. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, o ponto dela, que lindo que ficou essa massa. Olha isso, olha o brilho, gente. Olha isso, é uma massa de brigadeiro, tá? De moranguinho. Parece que é recheio, mas é que ela engana um pouco. Mas vocês vão ver depois como que ela fica muito bonita quando ela já tiver descansada. Mas voltando, eu estou muito cansada, tá? Então, ó, já tô cansada. Vocês viram que eu já sujei ali a lateral? Então, quando eu começo a ficar cansada, eu já começo a trabalhar ali no limite, tá? Eu não me recuperei ainda daquela semana, então agora eu tenho que produzir mais, né? Aí eu começo a ficar no limite. E aí as coisas eu começo a não é a errar, né? Mas tipo, algumas coisas já começam a acontecer, já começa a me deixar irritada. E por que que eu falo isso aqui pra vocês, gente?
que eu tenho certeza que acontece com todas as confeiteiras. Quando a gente tá muito cansada, as coisas começam a dar errado, ou começa a ser o básico, né, que vai acontecendo. Não é dar errado, isso aconteceria talvez numa produção normal, mas pelo fato de eu já estar cansada, de já ter sido muito cansativo toda essa última semana, enfim, isso pode pesar mais um pouco, acaba gerando uma frustração, tudo. E é isso que eu quero mostrar aqui pra vocês, é a vida real de uma confeiteira, tá? Mas aí eu percebi que a produção era pouca hoje, mas eu precisava prestar muita atenção em tudo pra não dar nada errado, tá? Então é pior se a gente acaba perdendo uma massa, porque além de perder tempo, é ingrediente. Então nesse momento eu falei, não, a partir de agora eu vou prestar muita atenção em tudo que eu estiver fazendo, mais do que eu já presto. Vou deixar um pouco esse cansaço de lado. E esse foi o recheio, tá? A gente já tinha posto um recheio de chocolate. Agora eu vou tirar ele e eu já deixei uma massa aqui para brigadeiro pronta, que eu já vou colocar. Então, aí, por que eu tô falando isso? Foi nesse momento aqui, ó, que eu falei, não, Lari, vamos respirar, porque eu sei que você tá cansada, porque, ó, quase que vai o pote pro chão desse recheio, entendeu? Aí foi nesse momento que eu falei, não, calma, vamos respirar um pouco. Então, eu respirei e falei assim, vamos com calma, né? E eu falo disso porque, ó, na produção passada eu mostrei, né, pra vocês. Se eu tivesse observado que metade do brownie não tinha assado direito, então era uma coisa a menos, né? Eu perdi metade de um brownie. Mas por quê? Porque é muita coisa fazendo ao mesmo tempo. Isso não é legal e não é saudável. Eu falo isso por experiência própria. Então, eu não gosto disso. Então, eu já tinha falado, né, que o pior, depois que eu vendesse tudo, ia ser repor tudo, entendeu? E essa primeira semana em si aí, ela é muito cansativa. Essa é a massa, tá, gente? Ó, uma massa de brigadeiro. Já tá no ponto, eu já vou tirar ela pra colocar mais uma, que é a última, e aí finaliza a produção. Por que eu falo isso? Porque essa primeira semana é crucial para eu organizar todo o estoque, ainda mais que a próxima semana é a Páscoa. E porque depois eu preciso organizar. A gente recalcula tudo, organiza tudo, para não ter mais essa correria. A gente já contava com essa correria na Páscoa, a gente só não contava com a correria do freezer. Então, acaba que fica tudo de lado, fica uma correria e a gente tem que fazer tudo na pressa. E aí essas coisas acontecem. Não é pra acontecer, mas acontecem. E eu mostro aqui a vida real, porque eu tenho certeza que acontece aí com vocês também, tá? E eu já estou tirando aí a última massa, tá? De brigadeiro. E eu já vou porcionar, não as massas eu não porciono, mas eu já vou porcionar o recheio que eu fiz de chocolate. Até essa altura ele só tá bem morno, ainda falta só um pouquinho só para esfriar, mas eu já vou porcionar e vou deixar em cima da bancada. Enquanto isso, eu não mostrei, mas eu lavei todas essas forminhas, que a próxima produção é ovinhos de Páscoa, as casquinhas, tá? E aí eu já tava separando, guardando a louça que o João tinha lavado, mas foi eu que lavei todas as forminhas e deixei secando. E aí eu coloquei tudo pra lá e limpa, 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 limpa e bora porcionar. Ainda estava um pouco quente, mas eu porcionei essa massa aí, ó. Mas mesmo assim, olha que lindo que ficou a massa. Olha como ela porciona fácil, como ela já tá no ponto. Ficou no ponto perfeito essa massa. E aí, já porciono, porque eu já vou deixar descansando no balcão ali, completamente porcionado. Porque aí mais tarde é só eu colocar na geladeira. Porque se eu deixar isso pra fazer mais tarde, eu vou ficar muito cansado. E eu não queria, eu precisava descansar e não ficar pensando, eu ainda tenho que porcionar massa, entendeu? Então por isso que eu já fiz isso. Eu não gravei, eu achei que eu tinha colocado pra gravar, mas eu porcionei já os recheios e me irritou demais esses recheios, porque, eu tive que mudar o saco de confeitar porque aquele lá acabou, então eu tenho um outro maior e mais grosso. Só que ele suja muito as beiradas e aí ficou uma meleca. Nossa, eu detestei, eu detesto isso, já falei isso pra vocês. Eu sou muito da limpeza. E aí eu já porcionei. Ai, tô dando risada sozinha, mas tá bom, gente.
E aí eu já porcionei, e eu vou deixar assim, porcionado, pra só depois, quando esfriar completamente, antes de dormir, eu vou colocar no freezer, né? Pode deixar que eu vou ver esse freezer mais umas 5 vezes até dormir, confirmar mesmo se está fechado. Gente, é isso. Deixe seu like se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no canal se quiser continuar vendo a minha rotina aqui, né? Que é o que eu compartilho. E é isso. Esses foram 2 dias de muita produção que eu gravei pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente. Eu achei que tava filmando a minha cara, mas não estava. Fui!